Agora um pouquinho de razão, fração, tá? A gente vai discutir algumas questões enquanto a gente vai conversando aqui. Vamos lá. Primeira questão do dia. Utilize as informações a seguir. Casos de febre amarela em 2017. Confirmados, 779. Suspeitos, 435. Mortes entre os confirmados, 262 mortes. Beleza. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma. Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortos por febre amarela estaria mais próximo de... Vamos lá, vamos entender uma coisa, gente. A gente tinha esse cenário aqui inicial, tá? Esse cenário aqui de azul é o nosso cenário inicial. Isso é no início. O que é que a gente sabe acerca do início? Quais são as informações que a gente tem? Primeiro, a gente tem a seguinte informação, que a razão entre mortos e confirmados, vou chamar essa de razão de R, lembra que razão é sempre uma divisão, a razão entre mortes e casos confirmados é de 262 sobre 779. Essa é a razão, tá? Só que aconteceu o seguinte, passou o tempo e esses suspeitos passaram a ser confirmados também. Então a gente acaba tendo um novo bloco, tá? Vou fazer aqui um bloco laranja. Só que eu vou fazer direito, não desse jeito horroroso. Vou fazer aqui um bloco laranja, que são os nossos novos casos, tá? Quem são os novos confirmados? Os confirmados agora vai ser a soma do 779 anterior, mais os casos suspeitos que foram todos confirmados. Certo? Essa continha, 779 mais 435, dá um resultado de 1.214 casos. E as mortes? Não sei as mortes ainda. Vou chamar de X, tá? Essas mortes? Não sei as mortes ainda, vou chamar de X. Mas uma coisa eu sei, gente. Essa razão, a questão falou que ela é constante. Ela não muda, ó. A razão permanece a mesma. Portanto, quem é a razão aqui entre as mortes e os casos confirmados? É de X sobre 1.214. Essa razão, gente, tem que ser igual a essa razão aqui, ó. Portanto, vale a igualdade x sobre 1.214 igual a 262 sobre 779, certo? É essa equação que a gente vai montar, beleza? Essa conta é uma continha um pouquinho chata, né? Mas a gente sabe que em contas de frações a gente multiplica em x, né? Ó, esse vezes esse igual a esse vezes esse, né? Então fica 779 vezes x igual a 262 vezes 1.214. No caso fica 779 vezes x igual a essa continha 1.214 vezes 262 dá exatamente 318.068. Passando o 779 para lá, dividindo, a gente vai ter a seguinte conta. Esse cara dividido por 779, essa conta aqui dá exatamente 408,30. A questão pede
pede o valor mais próximo de 408, né? Então é uma questãozinha de fração, mas uma questão simples, nada demais, né? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores chocolate e baunilha. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor chocolate foi... Galera, vamos lá. Eu tenho 2 potes de sorvete iguais, tá? Vou fazer aqui o primeiro e o segundo. Tá aqui. 2 potes de sorvete idênticos, tá? E aí é o seguinte, o primeiro pote, ele veio dividido igualmente entre 3 sabores, chocolate, creme e morango. Vamos tentar fazer isso aqui, ó, essa divisão. Chocolate, creme e morango. Né? A gente vai ter aqui, vou fazer aqui direitinho. A gente tem aqui embaixo, que é morango. Morango. A gente tem no meio o sabor creme. Creme. E lá em cima a gente tem chocolate. Beleza. Já no segundo, cara, veio dividido pela metade, né? Metade chocolate, metade baunilha. Então a gente tem aqui metade chocolate, metade baunilha, né? Então em cima aqui chocolate, de novo. E embaixo a gente tem baunilha. Qual é a cor da baunilha, hein? Vou colocar uma cor laranja, né? Só para identificar. Baunilha. Beleza. Os 2 potes, turma, são iguais, tá? Os 2 potes são iguais. Vamos supor que o tamanho desse pote seja X. Se o tamanho desse pote for X, significa que aqui de chocolate eu vou ter X dividido por 3. O creme eu vou ter X dividido por 3 também. E para morango eu vou ter X dividido por 3 também. É lógico, né? Está dividido igualmente entre 3 sabores esse tamanho X. O outro pote também mede X, porque lembrem-se, é o mesmo pote de sorvete, só mudou os sabores. Eu vou ter quanto de chocolate? Bom, nesse novo pote, a quantidade X está dividida entre 2 sabores, então o chocolate aqui é X sobre 2. E o de baunilha é quanto? X sobre 2 também. Ele quer saber a fração correspondente à quantidade de sorvete do chocolate. Vamos saber primeiro quanto de chocolate eu tenho ao todo. Chocolate ao todo, eu tenho x sobre 3 da primeira fração, mais x sobre 2 da segunda fração. Soma de duas frações, eu tiro o MMC entre 3 e 2, o MMC entre 3 e 2 é 6, e depois eu faço 6 dividido por 3, dá 2. 2 vezes x, 2x, mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Isso aqui me dá 5x sobre 6. Essa é a quantidade de chocolate. E quanto vale a quantidade total de sorvete? Total de sorvete é x do primeiro pote mais x do segundo pote, que me dá uma quantidade de 2x. Qual é a fração de chocolate, portanto? Fração é sempre uma coisa sobre a outra. No caso, a quantidade de chocolate, que é 5x sobre 6, dividido pela quantidade total de sorvete, que é 2x. Isso é uma divisão de fração. Não sei se você lembra, mas aqui embaixo do 2x tem o número 1, né? E divisão de fração é assim, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu posso cortar o x de cima com o x de baixo. Eu tenho que 5 vezes 1 é 5 e que 6 vezes 2 é 12.
essa é exatamente a fração de chocolate presente no bendito pote. Beleza? Vamos para a próxima, né? Próxima questão. Na hora de fazer seu testamento, uma pessoa tomou a seguinte decisão: dividiria sua fortuna entre sua filha, que estava grávida, e a prole restante dessa gravidez, dando a cada criança que fosse nascer o dobro daquilo que caberia à mãe se fosse um filho homem e o triplo do que caberia à mãe se fosse uma menina. Nasceram trigêmeos, sendo 2 meninos e uma menina. Como veio a ser repartida a herança legada? Olha só, a gente tem aqui o seguinte: a gente tem aqui primeiro a mãe, vamos fazer aqui a mãe. Eu tenho a mãe. E aí, nasceu o quê? 2 meninos. Então nasceu aqui um menino. Nasceu outro menino. E nasceu uma menina também. Nasceu uma menina. Como é que ficou a divisão entre as pessoas, né? Vamos lá. A mãe recebeu, vamos chamar de X o que a mãe recebeu, tá? A mãe recebeu X. O menino recebe quanto? A questão fala que se fosse um garoto, se fosse do sexo masculino, receberia o dobro da mãe. Se a mãe recebeu X, o menino recebeu 2x. E o outro menino? 2x também, é óbvio. E a menina recebeu quanto? Se fosse menina, receberia triplo da mãe. Então, se a mãe recebeu X, a menina recebeu 3x. Portanto, gente, como é que foi dividida essa herança? Se você somar todo mundo, x mais 2x mais 2x mais 3x, isso dá 8x. Isso significa que essa quantidade 8x tem que ser igual ao total da herança. Total. Quanto vai valer esse x? Basta passar o 8 dividindo. Então vai ficar o total dividido por 8. O que a gente conclui disso? A gente conclui que essa herança veio ser repartida em 8 partes, onde a mãe ficou com uma parte, os meninos ficaram cada um com 2 partes e a menina ficou com 3 partes. Foi assim que foi repartida essa herança. Beleza, turma? Vamos para a nossa última questão. Vamos lá. Uma torneira enche um tanque em 12 minutos, enquanto uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira torneira durante X minutos. Ao fim desse tempo, fecha-se essa torneira e abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque em X mais 3 minutos. Calcule o tempo gasto para encher o tanque. Vamos lá. Olha só essa nossa questão. A gente tem aqui um certo tanque. A gente tem aqui um tanque. Um certo tanque aqui. Beleza? E esse tanque ele é enchido, né? Pequeno problema aqui agora, hein? Pequeno problema mesmo. Vamos lá. Dá certo. Pronto. A gente tem isso. A gente tem nosso tanque aqui. Vamos refazer aqui a parede desse tanque. Beleza? E esse tanque ele vai ser enchido, né? Então, ele vai ser enchido aqui. E a gente tem que... Esse tanque ele tem um certo volume, que eu vou chamar de total. Total, vou chamar de T. Tzão. Então, tem esse valor total aí, tá? A gente tem algumas torneiras aí. A gente tem a primeira torneira, vou chamar de torneira 1. Torneira 1. A torneira 1, o que foi que aconteceu?
ela enche esse volume total em 12 minutos. Ela enche tudo em 12 minutos. Só que tem um detalhe. O tanque estava vazio e a gente deixou a torneira 1 ligada por X minutos. Minha pergunta é, qual é o volume, que eu vou chamar de V1, qual é o volume 1 que essa torneira encheu se ela trabalhou por X minutos? Aqui eu tenho regra de 3. Eu sei que em 12 minutos eu encho o T total e em X minutos eu vou encher V1. Quanto é que vale esse V1? Vamos lá. Regra de 3 multiplica em X, né? Então eu tenho que T vezes X, fica aqui T vezes X, igual a 12 vezes V1. 12 vezes V1. Se eu passar esse 12 dividindo, eu vou ter que V1 é igual a T vezes X dividido por 12. Essa é a quantidade que a torneira 1 encheu. Agora vamos para a torneira 2. A torneira 2 enche o mesmo tesão em 18 minutos. Só que tem o seguinte, eu quero saber quanto foi que essa torneira 2 encheu, sabendo que ela ficou ligada por x mais 3 segundos. X mais 3. Vamos lá fazer de novo essa regra de 3. Eu vou ter que T, que multiplica x mais 3, é igual a V2 vezes 18. Se eu passar esse 18 dividindo, eu vou ter que o V2 é igual a T, que multiplica x mais 3 dividido por 18. Foi isso que a torneira 2 encheu. Agora, se eu somar V1 com V2, precisa dar o quê? Precisa dar o tanque total, gente. Porque, ó, eu enchi uma quantidadezinha V1 e depois enchi o resto, V2. Se eu somar V1 mais V2, tem que dar esse tesão aqui, que é o valor total, né? Então, se eu somar os dois, tem que dar tesão. Vamos substituir. V1 equivale a tesão vezes x sobre 12, mais, e o V2 é tesão vezes x mais 3 sobre 18. Isso tudo tem que dar tesão. Gente, sempre que nós tivermos numa equação onde aparece em todos os termos a mesma coisa, ó, aparece tesão aqui, aparece tesão aqui e aparece tesão aqui. Não tenha medo, tá, gente? Você pode cortar esses caras. Certo? Então, sobrou apenas x sobre 12 mais x mais 3 sobre 18. Isso tudo igual a 1. Quando eu cortei aquele tesão deu 1. MMC entre 12 e 18. Você pode fazer aí na sua casa, mas vai dar 36, tá? Fica 36 aqui embaixo. Sobre 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes x, 3x. Mais 36 por 18 dá 2. 2 vezes x mais 3. Cuidado com essa conta. Parênteses vem. X mais 3. Isso tudo igual a 1. Então vai ficar 3x mais distributivo, ó, 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 3, ó, 6. Tudo isso sobre 36. Isso aqui é igual a 1. Aqui embaixo desse 1 também tem um número 1. Igualdade de frações. Como é que eu faço? Multiplica. Esse por aqueles de cima e esse vezes aquele de cima. Então eu vou ter 1 vezes essa expressão toda da própria expressão, né? Então fica 3x mais 2x mais 6 igual a 36 vezes 1, 36. 3x mais 2x, 5x. O 6 passa subtraindo,
36 menos 6, 30. O 5 passa agora dividindo, e eu tenho então que 30 dividido por 5 dá 6. Então o x é 6. O que é o x mesmo? X é o tempo que a torneira 1 passou enchendo. 6. E a torneira 2 passou quanto tempo enchendo? X mais 3, ou seja, 6 mais 3, ou seja, 9. Qual foi o tempo total, então, gente? O tempo total foi 6 minutos para a primeira e 9 minutos para a segunda, totalizando 15 minutos de enchimento. Valeu, galera!